Sejam todos bem-vindos ao programa Frente a Frente da TV Diário do Sertão. A você, nosso boa noite a você de Souza, boa noite a você de Cajazeiras, de Campina Grande, Patos, João Pessoa, nossa querida Paraíba. Boa noite a você que nos acompanha também fora da Paraíba, né? Sul do país, Brasil inteiro ligado. E um abraço a você que está fora do nosso Brasil e acompanha a TV Diário do Sertão através do diariodosertão.com.br/TV. Começa nesta terça-feira, novo horário, agora frente a frente às terças e quartas-feiras. Anote aí, não é mais segunda e terça. Terças e quartas-feiras, programa Frente a Frente, sempre com um grande entrevistado para você. Hoje temos o prazer de receber aqui o radialista, muito conhecido em Souza, dono de uma enorme audiência na região, Mário Gibson. Mário, prazer recebê-lo aqui. Desejar obrigado pela gentileza de ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo ao Frente a Frente. Boa noite, Jackson. Boa noite a todos os internautas, né? Você que está aí acompanhando em todo o Brasil. Realmente o prazer é meu de estar aqui presente, a gente poder bater um papo hoje, conversar junto aí com todos que estão aí nos assistindo através da internet nesse programa Frente a Frente, que por sinal já trouxe grandes entrevistas. Eu espero poder contribuir um pouquinho hoje aqui com a qualidade do programa. Claro, com certeza. E você que está em casa, interaja conosco, mande a sua mensagem pelo Facebook, né? facebook.com/Diário do Sertão. Você interage conosco também através do Twitter, no @Diário do Sertão, e também pelo WhatsApp. Anote aí, mande sua pergunta, a sua mensagem, mande a sua opinião através do WhatsApp. Anote aí, 9122-8083. Vou repetir, 9122-8083. Você em todo o país pode interagir conosco pelo WhatsApp, né? Que é a forma rápida e barata de se comunicar hoje. Mais uma vez, dizendo do prazer de receber Mário Gibson aqui, que vai começar falando, Mário, a respeito do seu início no rádio. Você já tem uma história no rádio já tem, eu acho, quase 2 décadas de trabalho no rádio, né? Quase 20 anos. 20 anos. E aí, como é que começou? Você tem um exemplo em casa de locutor, de radialista, que é o seu pai, Barbosa da Silva, que tem aí, eu acho que beira os 50 anos de atividade no rádio, né? Tem mais ou menos isso, pela idade dele, pela experiência que ele tem. Um dos fundadores. Né? Um dos pioneiros aqui em rádio em Souza. Então me fala como é que foi o seu início. Ele foi, como a gente imagina, ele foi o incentivador, foi por ele que você começou ou teve outras influências? Na verdade sempre influencia, né? Eu admiro o trabalho da forma como meu pai faz o rádio, faz a imprensa no modo geral, mas na verdade eu nunca nem imaginei trabalhar em questão de rádio. Meu pai mesmo, por ele, se fosse por ele hoje, estaria talvez servindo o exército, era uma vontade que ele tinha. Na verdade foi ocasiões da vida. Na época eu me lembro, tinha um controlista que estava para deixar a Rádio Progresso, Tico Félix, ia sair, e ele botou na cabeça: rapaz, fica aqui, eu vou te ensinando, você aprende e você fica. Eu disse: não, eu não posso ainda sou menor, ainda estava menor de idade, 17 anos. Ele disse: não, mas fique aí, você vai aprendendo devagarzinho, você já completando esse ano os 18, você fica aqui na rádio. Eu aceitei o convite e comecei como operador de áudio na Rádio Progresso em Souza. Uhum. Comecei lá na Rádio Progresso, como operador de áudio. Nesse começo, né? Porque você entra num mundo em que é mágico. Exato. A gente escuta muito o rádio e fazer parte dele. Comigo foi assim, eu achei assim. Inicialmente, no meu caso, eu fiquei um pouco... achei difícil. Como é que eu poderia fazer, como é que eu poderia ser bom no rádio? Qual foi a sua principal dificuldade a adentrar o rádio? Pela sua juventude, lidar com os botões na mesa, qual foi? Isso trazia preocupação? Como é que foi o começo? Como operador foi fácil, difícil foi começar a fazer a locução. Eu achava assim, às vezes, não, eu não tenho voz para isso. E aí quem me ajudou, incentivou, uma pessoa que realmente... E é tão difícil começar muito difícil. Como locutor. Tem tanta gente hoje que já é profissional e não gosta de se ouvir. Você sabe o que é você começar voz, né? No rádio e alguém chegar para você: tira esse menino do rádio, tá acabando, né? Você a programação da emissora. Eu já ouvi. Você ouviu isso? Ouvi várias vezes. Ouvi de pessoas que hoje já não estão mais no rádio, mas que para mim serviu como incentivo. Eu tenho uma coisa e uma meta na minha vida. Primeiro, para mim, Deus. Segundo, eu tenho uma confiança própria. Terceiro, eu escuto os bons comentários e os maus também me ajudam. E nessa forma foi onde eu consegui trilhar esse caminho pelo rádio. Estou aprendendo. Você ia falando a respeito de quem ele incentivou e eu lhe interrompi. Aniobel Vicente. Foi uma realmente... figura, né? Eu sou fã do rei, Roberto Carlos. Gosto de Roberto Carlos. Eu gostava de fazer controle, mas ele chegou para mim e disse: Mário, não fique apenas como operador. Você vai ganhar um salário muito baixo, não é bom comercialmente. Procure
fazer a locução, quer fazer um programa? Eu disse, não, eu não gosto. Mas um dia, chegou lá, tinha um programa de Roberto, que ele fazia, eu era fã de Roberto, aí encaixou. Foi o primeiro programa de rádio que eu fiz. Eu disse, eu aceito o convite. Lembra o ano? Mais ou menos 96, aproximadamente, 1996. Você já tinha pelo menos 2 anos aí no controle, No né? controle. Já tinha no controle, às vezes gravava alguma vinheta, alguma coisa nesse sentido. Mas Tá no controle é sempre difícil, porque você, o nome já diz, você controla tudo. É de você que você coloca a música, se tem aqueles chamados buracos, de aquele silêncio, é você que é o culpado. Naquela época, que não é como hoje, a facilidade imensa, cartucheira e etc. Eu trabalhava com 2 cartucheiras, eram 3 cartucheiras, 2 picapes, o CD praticamente ainda não existia, ou seja, não existia, melhor dizendo, CD, não tinha computadores. Muitas músicas que na época apresentava alguns programas era fita cassete, então você tinha que preparar procurar, tudo. Né? Mas eu, sinceramente, eu era bom, eu gostava do que eu fazia, né? E a maioria das pessoas que trabalharam comigo nunca reclamaram do trabalho como operador de áudio, não. Foi muito importante. Aí veio a questão do programa de Roberto, aceitei o convite, fiz a primeira vez, o pessoal gostou, começou aquela empolgação, vinha ainda as críticas, mas eu sempre levei as críticas pelo outro lado. Eu disse, se eu estou incomodando, se alguém se incomoda com isso, é porque eu acho que o trabalho está sendo valorizado. E vinha aí os incentivos. Pessoas realmente que vinham de livre e espontânea vontade, diziam, gostavam do trabalho, e eu resolvi realmente seguir. Aí do rádio, depois apareceu uma oportunidade para fazer reportagens policiais. Aceitei o convite, fiquei como controlista e repórter policial, ganhando apenas como controlista, mas para se aperfeiçoar. E o começo realmente foi muito difícil. Eu até digo, quem estiver começando agora, acredite em você, que tudo tem jeito nessa vida. Ok, estamos conversando com Mário Gibson, ele que é dono, detentor, não vou dizer dono, mas detentor de uma grande audiência em Souza e região, ao lado do âncora Ademar Nonato, no programa FM Alerta da 104 FM. É um fenômeno de audiência já há mais de 10 anos e tenho certeza que muitos que estão te vendo agora teriam aquela curiosidade de lhe conhecer. O rádio é aquela magia do som, né? É verdade. E agora as pessoas podem lhe ver nessa entrevista de hoje. A saída sua da Progresso, a mudança de emissora. Você foi para que emissora? Como é que foi a mudança? Também eu comecei na Progresso, de lá eu recebi na verdade não foi nem um convite, foi alguns problemas que aconteceram internos de pessoas mesmas. Tentaram, de certa forma, me perseguir, eu sempre fui otimista no que eu quis, e dessa forma eu resolvi deixar. Cheguei para a direção da rádio, entreguei o cargo, já que na época eu trabalhava apenas como operador e fazia reportagens só para realmente aprender. Não gostei de algumas coisas que aconteceram, não foi por parte da direção, foi uma pessoa que na época estava à frente da emissora, e por conta disso eu resolvi deixar. No mesmo dia, quando eu passava, me lembro como se fosse hoje, saía da emissora, entreguei lá o trabalho, saí de uma boa, sem problemas com o pessoal da administração, que na época eu gostava muito de todos os diretores, doutor Homero, seu João Casé, pessoas excelentes. De lá, encontro na calçada o saudoso médico Dr. Marizinho Abrantes, que na época estava com a emissora comunitária. E quando eu passava, ele acenou, falou comigo, parecia uma coincidência. Ele perguntou, e aí, como é que vai? Eu disse, tudo bem, doutor. Ele disse, e você aí, como é que tá aí na emissora? Eu disse, não, rapaz, estou deixando a emissora. Eu disse, que conversa é essa? Eu vou procurar, eu acho que eu vou deixar a rádio. Disse, não, vamos trabalhar uns dias com a gente está precisando. Estou com a emissora comunitária e fui para a emissora comunitária, que era a Cultura FM, 88.1. Isso em 90... Aliás, acho que fim dos anos 90, né? Exatamente. 98, se não me engano. Por aí. 97, uma coisa aí assim. Fui para a Cultura FM, lá na Cultura foi uma escola, porque eu tinha toda a liberdade, praticamente era quem conduzia os destinos da emissora, não havia muitas cobranças. Lá fiz de tudo, reportagens, coberturas de eventos, de carnaval que a gente fazia na cidade, de festas, jogos esportivos. Então, para mim, foi uma escola. Da Cultura, no dia em que houve uns problemas, a Cultura acabou fechando, ela funcionava através de uma liminar local, essa liminar foi suspensa, há quem diga que na época houve influência política nessa questão, e quando fechou recebi um convite no mesmo dia, parece até uma coincidência, de Ademar Nonato para participar, porque alguns dias atrás eu tinha feito uma pequena participação no programa dele sobre um assunto de um assalto que teria ocorrido na cidade, uma confusão entre bandidos e morreram vários detentos lá em Aparecida. Eu fiz uma participação, ele gostou e me fez o convite. Eu aceitei.
tinha terminado, a emissora estava fechada, não tinha mais como funcionar, fui para a 104 FM. E passei lá um bom tempo, terminei, uma vez saí, recebi um outro convite para retornar a Progresso, voltei para a Rádio Progresso de Souza, né, trabalhei lá. E quando, um ano depois, acabei novamente retornando para 104 FM, onde eu estou até hoje. Né? Está até hoje, já se vão entre idas e... sem levar em consideração a sua saída. De lá para cá, vem mais de 15 anos, né? Nessa faixa. Viu? Mais de 15 anos e sempre no mesmo programa. No mesmo programa. E agora você também conduz as transmissões esportivas da emissora, né? Exatamente. Como narrador. Até agradeço muito a direção da emissora, Petrônio Coura, foi uma pessoa que incentivou, acreditou nesse trabalho, a gente está fazendo, está aprendendo, porque rádio é uma escola, a gente aprende a cada dia e a gente está fazendo esse trabalho, todos os nossos anunciantes patrocinadores ficaram muito satisfeitos com o trabalho que a gente desenvolveu e esperamos que daqui para frente a gente continue com esse trabalho e amplie aí o leque aí nesse novo caminho também, que é o esporte, que tem realmente um grande foco e muita gente que ama e gosta do futebol no rádio, né? Ok, conversando com o Mário Gibson, lembrando que a partir do segundo bloco temos o quadro Que Nota Você Dá. São 10 assuntos propostos para Mário, assuntos de qualquer ordem, não apenas político, não apenas social, de qualquer ordem, que ele vai se posicionar entre nota 10 ou 0. É 10 ou 0, ele vai se posicionar e vai ter o tempo também para argumentar o porquê da nota que ele vai dar. E tem também, nessa temporada desse ano, temos também a pergunta Coringa. Temos envelope com uma pergunta em que você não é obrigado a abrir em tese, você pensa se você vai responder ou não. Pode ser uma pergunta mais difícil ou mais fácil, enfim, você vai ter tempo para você pensar. Já pensa a partir de agora. Temos o envelope, você pensa e ao final, se você escolher responder, abriremos o envelope e você vai responder a pergunta. Pode ser pergunta mais difícil, pode ser pergunta mais trivial, enfim, ninguém sabe. Só mesmo abrindo para saber. Então, você que está em casa, interaja conosco, mande sua mensagem, facebook.com/Diário do Sertão e também através do WhatsApp, 91 22 80 83. Mário, você, como eu disse, faz parte já há mais de 10 anos de um programa com muita audiência, né, que forma opinião, é um dos, eu acho que é o líder absoluto de audiência de toda a região. Quais são as responsabilidades que você tem que lidar todos os dias em falar para tantas pessoas? Me fala assim, como é que é a produção, como é que são os cuidados que você tem ao levar uma notícia para o ar, porque você pode, se levar uma notícia errada, você pode pagar caro por isso. Não tem dúvida. Já aconteceu de você trazer uma notícia equivocada, que você se equivocou, depois teve que responder? Me fala como é que é trabalhar diante de um público tão grande. A responsabilidade é muito grande, viu? A gente confia muito no outro, primeiramente. E a gente gosta muito de trabalhar com verdade, documentos. Eu gosto de checar bem a questão das minhas fontes. Eu tenho pessoas que me passam notícias que eu preservo os nomes, mas porque eu aprendi com o tempo a quem confiar e em quem não confiar. Já confiou em alguém errado? Já, no começo. Mas só que eu sempre tive minhas precauções. Eu gosto quando alguém me passa disso, eu disse, olha, eu mantenho no anonimato, mas eu preciso de algo que me deixe pelo menos aqui abastecido sobre determinado assunto. Eu não entrego. Agora, se realmente a notícia não condizer com a verdade, aí você vai ter que arcar com aquilo que você me passou. Então eu aprendi. Aprendi também, muitas vezes você é procurado na rua, com o tempo você vai aprendendo isso. Tem pessoas que lhe passam informações e você tem que saber qual o objetivo que aquela pessoa está lhe passando aquela informação. Então eu aprendi muito com isso. Eu aprendi muito também nessa questão com o meu próprio companheiro de programa, Ademar, que algumas pessoas, não, mas Ademar é mais fechado e coisa e tal, mas é o tempo que ensina isso. Então realmente muitas coisas que ele passou, que ele contava, e a gente vai vendo com o tempo que tudo aquilo tem a realidade. Ele já tem a experiência. Já está calejado, né? Exatamente. Então você tem que aprender. Às vezes tem muitas pessoas que chegam para você, passam determinadas informações e assuntos e na verdade aquela pessoa só está querendo se dar bem. E o pior de tudo é que alguns, quando precisam de você, eles te usam, querem lhe usar. Hoje não. No começo até que, a vez por outra, você cair em alguma coisa assim, mais ou menos. Não de deixar, porque eu sempre fui muito precavido com as questões. Mas hoje eu já sei realmente quem está passando, quem não está passando, quem é a pessoa. Muitas vezes o cara tem um assunto polêmico, me passa determinada notícia, eu chego e digo, vou aí gravar. Eu disse, não, mas eu não queria gravar não. Eu disse, então pronto, me dê a fonte para me checar a notícia, eu vou buscar primeiro.
Quando a coisa é verídica, eu publico. Quando é alguém só querendo aparecer porque tem raiva de alguém, a notícia não vai para o ar. A produção, por incrível que pareça, Ademar, ele confia muito assim no meu trabalho. A gente se conversa pouco. Tem dia da gente montar o programa faltando 10 minutos para o meio-dia. Lá praticamente é tudo ao vivo. Não tem essa história de montar pauta, fazer... Não. Do jeito que a gente chega, conversa, ele passa o que eu tenho de notícia e no ar mesmo ele já chama a informação, já confia no meu trabalho e isso ajuda muito. Um confia no outro, a gente sabe das responsabilidades que tem, principalmente com a emissora, que a direção tem total confiança, né, nos que dirigem a emissora, no caso, e também o programa FM Alerta. A gente tem total liberdade para exercer o trabalho dentro do rádio e eu acho que isso facilita muito. Mas não tem essa produção toda. Mas é feita na rua, é feita na busca de informações. Informações. Né? E graças a Deus eu tenho um bom contato, tenho boa amizade, tenho boas fontes, conquistei a credibilidade e isso é o que ajuda muito no rádio ou em qualquer meio de comunicação. Se você tem credibilidade, se você tem a confiança, a notícia chega até você. Ok. Vamos agora a um breve intervalo comercial. Antes, vou deixar uma pergunta para você. Já teve medo de dar alguma notícia? Você me responde não agora, se me responde na volta do comercial, vai dizer se já teve medo, porque já passou pelo programa questões seríssimas. Verdade. Denúncias seríssimas, problemas seríssimos, e aí eu acho que, enfim, não sei se com você já aconteceu, mas eu acho que deve pintar um receio. Será que eu digo, meu Deus, será que isso não vai trazer um problema para mim depois? Você fala já sobre isso? Vamos ao intervalo comercial, eu volto em seguida já com o quadro Que Nota Você Dá, onde Mário vai ter 10 temas para ele opinar, né, dar sua nota, nota 10 ou nota 0. Então, fique conosco, eu volto em instantes com o quadro Que Nota Você Dá. TV Diário do Sertão, de Cajazeiras para o mundo. Aproveite a promoção do Dia das Mães no Armazém Paraíba. Tem geladeira inox 306 litros por 12 de R$ 107,90. Para mamãe, a lavadora 6 quilos, só 12 de R$ 54,90. Fogão 6 bocas fica por R$ 389. Ah, tem forno micro-ondas Panasonic e é apenas R$ 279. Mamãe, tem o multiprocessador que você queria da Philco e custa só 12 de R$ 17,90. Promoção Dia das Mães é no Armazém Paraíba. Agora, no consultório do Dr. Oscar Sobral, você tem o mais moderno aparelho de ultrassonografia do segmento, que permite fazer ultrassom de alta resolução, colorida em 4D, melhorando assim os diagnósticos, que são essenciais para um bom resultado do exame. Então, marque agora sua consulta pelos telefones 3531-6915 e 9677-0066. Dr. Oscar Sobral, atendendo por hora marcada no Centro Médico Sabino Rolim, por trás do Banco do Nordeste. Dr. Oscar Sobral, o médico das buchudinhas. Por que esperar mais? Vá para a Dical Fiat e já saia com seu carro 0 km na hora. A Dical mantém as condições especiais e taxa de financiamento com toda a linha Fiat a partir de 99% ao mês. E você ainda compra seu Fiat Zero com IPI reduzido. Passe na Dical, faça um test drive e se surpreenda. E atenção, você que vai viajar, não deixe de fazer a revisão no seu Fiat. Agende sua revisão e confira os preços e condições especiais na Dical. Dical Fiat, prazer em atender bem. Cajazeiras e Souza na Paraíba e Pau dos Ferros no Rio Grande do Norte. Volta às aulas com qualidade e variedade é na Leia Livraria e Magazine, onde você encontra todo o material escolar que seu filho precisa. São centenas de modelos de pastas, mochilas, lancheiras, estojos, canetas, jogos, cadernos e livros dos colégios de Cajazeiras e região. E mais, na Leia, você encontra preços baixos de verdade com super desconto para compras à vista ou parcelado em até 8 vezes. E você também pode utilizar os cartões Visa, Master e Hiper. Aprenda essa lição. Volta às aulas com preço baixo, prazo, qualidade e variedade é na Leia Livraria e Magazine. Não se preocupe com horário. Se precisar,
pode contar com Central Lab. Em Cajazeiras, estamos funcionando com atendimento 24 horas para a realização de exames laboratoriais. Tudo isso com instalações modernas e grande infraestrutura, dando agilidade nas análises e entrega dos resultados, garantindo laudos confiáveis e com a qualidade que você já conhece. Central Lab Cajazeiras, agora 24 horas com você. 8832-2211 e 9828-1111. Atenção, Cajazeiras e região! Na hora de fazer suas compras para utilizar ou revender, o endereço certo é em Geraldo Lira Confecções e Calçados, onde você tem a oportunidade de comprar para calçar e vestir toda a sua família com preço diretamente de fábrica. Em Geraldo Lira, o rei das confecções, não precisa você levar dinheiro, porque além de ser barato, dividimos em prestações que cabem no seu bolso. Geraldo Lira, o rei das promoções, vendendo barato, fiado e dividido. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Estamos de volta com o programa Frente a Frente da TV Diário do Sertão, recebendo nesta terça-feira Mário Gibson, que é radialista, que é investigador, gosta de matérias investigativas, né? Vai atrás da fonte, como ele já falou agora há pouco, e vai agora passar pelo quadro Que Nota Você Dá. Temos aqui, para você que está vendo pela primeira vez o programa, deixa eu explicar. Temos aqui um painel com 10 envelopes. Mário não conhece nenhum dos temas que estão aqui, são temas variados, não vai ter só política, não vai ter só assuntos do seu trabalho, pode ter muita coisa diferente, e ele vai abrir e vai dar a nota 10 ou nota 0. Aqui não tem meio termo. Seria muito fácil chegar aqui e dar 5 a todo mundo, é muito fácil, mas para dificultar não pode, tem que ser nota 10 ou nota 0, é aprova ou reprova os temas que estão aqui. E temos aqui, nessa temporada 2014, a pergunta Coringa. Temos uma pergunta aqui, claro, ele não sabe qual é a pergunta, e ele, a partir de agora, já vai pensando se vai abrir ou não o envelope. E aí você pode facultar a abertura do envelope ou não. Você pensa. Pode ter uma pergunta mais difícil, pode ter uma pergunta mais capciosa, pode ter uma pergunta fácil, enfim. Aí você pensa se vai querer abrir ou não, vai estar aqui aguardando a sua resposta, a sua decisão. Vai ficar aqui. Então, você que está em casa, quer interagir conosco, mande sua mensagem, mande o seu recado através do WhatsApp 91 22 80 83. Vou ler já as primeiras participações. Facebook.com/, Diário do Sertão, e também no @Diário do Sertão. Você assiste a nossa programação no diariodosertão.com.br/TV. Lá você consegue ver tudo, assiste os vídeos, programas anteriores, enfim, você fica por dentro das informações e da programação completa da TV Diário do Sertão. Bem, chega de papo, vamos começar. Temos aqui os envelopes. Mário, pode começar na ordem que você quiser, não precisa ir na sequência, a sequência é sua. Escolha o envelope. Começar pelo 10. 10, pode pegar, você mesmo pega, aí você vai ler o conteúdo. Ok. Você vai ler o conteúdo, não mostra ninguém, você vai abrir, ler o conteúdo, você vai dar sua nota apenas, eu quero só sua nota. É 10 ou 0, eu não quero saber o que tem, eu quero saber a sua nota. Ok. Pode pensar, se quiser pensar, pode pensar. 0. 0, volta pra cá, se é 0, volta pro painel. Se for 10, a gente já vai debater a respeito do tema. Então 10 foi nota 0, voltou pra cá. De 1 agora a 9. A sequência é sua. Começar pelo jogo. Pode começar pelo primeiro. Leia, não quero saber ainda o conteúdo, quero saber apenas a sua nota. 0. 0 também. 0 também, é normal. Nosso recorde aqui foi 8-0. Foram 8 zeros. Já aconteceu. Não sei se é hoje, mas já aconteceu. Não sei se vai se repetir hoje. Mais um envelope. Pode pegar. Vamos no 6. O 6, meia dúzia. Vamos ver. Pode ler, pensar com calma. 0. 0 também. 0 também. Deixa eu ver qual é aqui. É esse aqui. Inclusive, ultimamente tem acontecido coisas em respeito disso aqui que, Deus do céu. Volta pra cá. Mais um número.
Vai no 7? Vou no 7. Pois não? Pode pegar o 7. Aqui não precisa nem abrir, é 0 também. 0 também, hein? Tem aqui em Souza isso aqui? Tem, né? Muito. Tem. Tá bom, vamos voltar pra cá, a gente fala já sobre isso. Até agora 4 zeros, pode ter mais, inclusive. Vamos pro 2. 0 também. 0 também. Mário hoje veio pronto para dar 0. Ok, isso aqui é política, isso aqui vai repercutir. Política. Vamos na sequência aqui. Envelope número 3. 0. 0, Mário hoje não veio poupando zeros. Mas tem gente que, pelo menos, não sei se dá 0, mas pelo menos ensaia um 10 pra cá. Pra você não merece, não. Pra mim é 0. Não tá bom, volta pra cá, volta pra cá. Deixa eu aqui. 8. Será possível? 0 também. 0 também? Olha, tá se esgotando. Vai bater o recorde, vai bater o recorde. São 8 até agora. Opinião é opinião, né? Claro, vai ficar à vontade. Pode ser tudo 0. Pode ser tudo 0. 10. 10? Pronto. Se fosse tudo 0, não havia importância. É a sua opinião que vale, Essa né? daí é 10. Aí você vai deixar, vamos para esse 10. Vamos deixar os zeros ali, vamos ver. Eu vou ver aqui por que merece 10 para você. Esse tema é um tema que sempre está em discussão. Para você, por quê? Não diga ainda o que é, mas diga o porquê. Por que esse tema merece 10 para você? Eu acho que quem já pode, por exemplo, participar da democracia, escolher um determinado candidato, pode muito bem já responder pelos seus atos. Mas dizem que está em formação, o pensamento. Eu não acredito não, eu acho que isso vem muito de quê? Primeiro a educação da família, do berço, a mentalidade, a forma como é criada. Alguém que já tem uma idade acima dos seus 15, 16 anos, a partir dos 16 já sabe muito bem o que faz ou o que deixa de fazer. Eu vou mostrar, a gente vai continuar falando sobre isso. Ele dá nota 10 à diminuição da maioridade penal. Então quer dizer que você acha, na sua opinião, quem tem 16 anos já sabe o que é certo e o que é errado. Com certeza, não tenho nenhuma dúvida disso. Eu acho que isso aí tem até facilitado para que pessoas que fazem o mal, traficantes, criminosos, né, utilizem essas pessoas que são protegidas aí pela lei para incentivar a prática do crime. Então, está na hora de mudar isso, não existe essa história. Você com uma idade de a partir dos seus 14 anos já tem uma noção e 16 anos está com uma mentalidade muito bem formada, pode responder muito bem pelos seus atos. Não pode mais ter tolerância para esse tipo de coisa. Já está na hora de mudar isso aí. A gente vê aí no Brasil menores e mais menores se envolvendo dentro do crime. Eles chegam lá e dizem, eu sou menor, não vai dar nada, volto para casa. E você vê pessoas aí inocentes sendo assassinadas a cada dia. Então, por isso, eu acho que nota 10 para a redução da maioridade penal. Tem que mudar, já está na hora, ninguém aguenta mais, né, esse tipo de situação não. Mas há quem defenda a não redução, dizendo que isso não resolveria a questão da violência, não resolveria a violência. O que é que você acha? Eu acho que resolver só com práticas políticas do setor de educação, tem que melhorar o setor de educação, investir mais na questão do esporte, acabar também com a corrupção, com a desigualdade, que muitos menores aí, muitas vezes, famílias passando dificuldades, são facilmente atraídos pelo crime. Então, esse trabalho fora parte é que tem que ser realizado. Mas essa história de dizer que você não sabe o que está fazendo, né, que só reduzir vai prejudicar, não prejudica em nada. Quem é bom, quem é ruim. Quem é bom tem que estar no meio da sociedade e quem é ruim tem que estar fora da sociedade. Quer dizer que, na sua opinião, deixa eu ver se eu entendi, não diminuiria a violência, mas pelo menos diminuiria a impunidade. Exatamente. A impunidade diminuiria. E traria mais aí para essas próprias pessoas saber que eles são responsáveis pelos atos. É claro que eles são responsabilizados aos atos infracionais, mas é diferente de saber que ele vai realmente cumprir uma pena, né, que ele vai responder pelo que ele cometeu. Então já está na hora de mudar essa questão no Brasil. É claro que tem que se investir muito também na questão do setor de educação, acabar com a corrupção, que é o que está matando aí esse país. Mas eu acho que é uma alternativa para o momento, porque ninguém suporta mais essa questão dos menores envolvidos no crime. Não veio em nenhum dos temas aqui no painel, mas eu vou lhe perguntar a respeito da pena de morte. O que é que você acha? Não, pena de morte eu sou Não, contrário. eu falo isso no geral, né? Não apenas para menores. Eu falo, não, geral. No caso, o Brasil adotar isso como uma pena para pessoas que cometem delitos. Eu não sou a favor no Brasil,
porque é o seguinte, nós não estamos preparados. Se houvesse a pena de morte, eu acho que a maioria das pessoas que iriam morrer pobres. Né? Infelizmente, os injustiçados, aqueles que não teriam condições de patrocinar boas defesas. Os colarinhos brancos. Exato, a gente vê aí os seriam... exemplos, né? Políticos e mais políticos envolvidos em corrupção, e muita gente ainda defende como se fosse o salvador da pátria, coisa e tal. Então, só quem ia morrer era pobre. Então não tem condições, um país que não tem condições nem, na grande maioria, não tem condições de eleger nem pelo voto direto de seus representantes, não tem condições de escolher quem, né, deve ou não deve morrer. Eu acho que não. Deve ter realmente as penas, né, a cadeia, ou seja, as prisões devem aumentar e o governo facilitar para ressocializar. Agora não é só jogar lá dentro, como se joga por aí afora, o cabo acha que ele vai preso, já vai ganhar um salário, vai sair de lá gordo, não vai trabalhar e volta a hora que ele quer. Não, tem que ter as responsabilidades. Eu acho que tem que, preso deveria trabalhar, prestar serviço, né? Prestar serviço para que a coisa pudesse melhorar. Agora, pena de morte, nós não estamos preparados, não. Ok, vamos agora mais aos 2 últimos envelopes, né? Aí quem sabe vai fechar o recorde de 9 zeros, quem sabe? Então vamos pro 5 9. ou 9? 9, É. Deixa eu lhe entregar aqui o 9. Você vai dizer se esse tema merece nota 10 ou nota 0. Ah, nota 10. Nota 10, me vir pra cá. Por quê? Você tem que dizer agora por quê. Eu tenho certeza que é um tema importante para você. É um exemplo de profissional, né? É um exemplo de profissional porque mesmo tendo trabalhado... Você sabe que concessão de rádio é política, na sua grande maioria das vezes. Na sua grande maioria. Geralmente é assim, são poucos, hoje não, já tem mais a questão de empresários, coisa e tal, já tem gente que está tendo outra visão sobre a questão do rádio. Mas é uma pessoa que trabalhou no rádio, sobre questão política, mas nunca vi usar o microfone para querer prejudicar ninguém, para se dar bem, para falar de companheiro. E pelo exemplo como é de chefe de família, como criou sua família. Eu vou mostrar, você vai continuar falando. Ele dá nota 10 para o radialista Barbosa da Silva, o pai de Mário Gibson. Ele que é um dos mais antigos locutores e radialistas em atividade em Souza. Está aposentado, mas ainda, uma vez por semana, apresenta, né, se não me engano, ou 2 vezes por semana, tem o seu programa que é muito bem ouvido em Souza. Exatamente. Ele faz um programa à tarde, que é um programa... forró, né, isso é diário. E diário, Isso é segunda a tá sexta, e no domingo ele faz esse o... é o carro-chefe. Domingo, exatamente. olha, as residências de Souza, Que é o... dificilmente alguém está almoçando sem estar escutando. Que é os né? Nelson e seus convidados. Eu era criança e já ouvia, porque ele realmente ele foi um professor de muita gente, né? Ele inspirou muita gente do Rádio de Souza, que está em atividade hoje. Com certeza. Como é que ele é pai em casa? Como é que... Você não mora mais com ele, você está independente, mas como é que ele era? Você levou muita palmada dele? Era um pai mais que cobrava mais? A mãe cobrava mais? Como é que é? Não, a mãe sempre foi mais rigorosa com a gente. Era quem estava ali no dia a dia, né? Ele trabalhando. Mas ele não era de bater, apesar de contar que a forma como ele foi criado, aquele tempo antigo, né? Do pai dizer, vá buscar um chicote para apanhar. Só chegava mesmo, ele só dava o corretivo na hora certa. Acho que ele é um exemplo, né? Um cidadão humilde, um cidadão pobre, que tem uma história dentro do Rádio de Souza, que, graças a Deus, todos os seus filhos aí, né, ninguém nunca ouviu falar qualquer tipo de ato de responsabilidade praticado. Tem uma irmã que sempre estudou escola pública, é professora hoje, efetiva da UFCG, passou por grande mérito. Professora, inclusive, foi minha professora, Remédios Barbosa. E ela é fantástica. Exato. Excelente professora, eu digo isso não é por estar na sua frente não, mas eu a elogio ela mesma, porque eu gosto muito do trabalho dela. Ela tem uma sapiência enorme e ela tem o dom realmente de ensinar a Remédios, que é sua irmã. Ela, realmente, parabéns pelo trabalho. E tem outra advogada também, né, que é sua irmã. Exato, Marília terminou direito agora. Tem meu outro irmão mais velho, que além de ser concursado de uma escola federal lá no Ceará, ele também terminou direito agora. Meu irmão mais novo está fazendo direito. Tem uma irmã que Falta só você agora, então. Você é jovem, tem tempo ainda. Tem tempo ainda. Na verdade, eu gostei do rádio, eu gosto do que eu faço. Eu estou satisfeito, né? Você concilia, dá para conciliar. Eu voltei a fazer curso pré-vestibular, estou fazendo um cursinho, né, aqui na cidade de Souza, mas realmente eu criei amor pelo rádio. Eu gosto do rádio, apesar das injustiças que muitas vezes ocorrem. Você já teve muita mágoa de episódios ocorridos no rádio? Eu fico mágoa, não guardo mágoa. Sim. Não guardo mágoa. Eu falo isso de coração. Minha raiva às vezes é aquela questão momentânea. Eu não sei guardar mágoa. Eu acho isso para quem guarda mágoa não vive.
né? Você é besteira, você viver revoltado, você nunca vai viver, você nunca vai ter felicidade. Então eu não tenho mágoa, eu não conheço ninguém, eu me magoo com algumas situações. Tem pessoas que não sabem o que é você ter um veículo de comunicação para quando chegar alguém que não tem nada, que mora numa simples casa de taipa, que não está conseguindo uma cirurgia para o seu filho, que não está conseguindo um remédio, chegar ali, ter sua voz, ter alguém para lhe representar, para cobrar por você quando ninguém tem coragem. Nesse momento lhe dá prazer fazer Isso rádio? é o que me dá prazer. Fazer rádio é defender quem precisa. A injustiça, o grande, que muitas vezes, né, gosta de menosprezar as pessoas, que quer passar por cima, que cometem crimes, delitos, né, questões relacionadas à prostituição e que ficam aí no anonimato. Então, esse tipo de coisa, tendo a informação, tendo a veracidade, nós não temos medo de levar o ar, não. Você não quer saber, pode ser poderoso. Pode ser poderoso. Tendo prova, não chantagem. Chantagem não conta comigo. Eu não gosto de pessoas que gostam de querer ensaiar uma situação para se dar bem e depois fugir, não. Ou vem ou não vem. Tá com a verdade, tá com a realidade, sabe o que está acontecendo, pode procurar. Nós estamos abertos, sempre lá. Sempre gostei de trabalhar nesse caminho, de lutar por quem mais precisa. É o que me dá mais prazer. É você conseguir algo para alguém que está ali, esquecido, que chega numa secretaria, bate na porta de um hospital, não é lembrado, e quando chega ao rádio, que a denúncia vai, você resolve o seu problema. Isso é o que dá realmente prazer. Você até perguntava sobre a questão se já teve medo. Sim. Né? Inclusive ficou a pergunta no ar no intervalo, e você pode trazer agora. Se eu deixei no ar no intervalo, você ligou agora, eu perguntei para ele antes se ele já teve medo de levar alguma notícia ao ar. De repente ele se deparar com um fato muito forte, uma denúncia muito forte, e se ele já hesitou, rapaz, será que eu trago isso ou não? Para ter coragem tem que ter medo. Uma coisa faz parte da outra. Você, para ter coragem, você tem que ter medo. Não existe essa história, eu não tenho medo de nada. Todo mundo tem medo de alguma coisa. Nem Jesus escapou da traição. Então existem realmente, nesse mundo, existem pessoas para tudo. Pessoas que têm coragem de fazer o mal a alguém por nada, por R$1, por nada, por besteira ou por simples ruindade. Não falta. Então, quem tem coragem tem que ter medo. O medo dá a coragem. Agora, eu não tenho medo de publicar uma matéria. O que eu tenho medo no rádio é de ofender alguém, né, fazer algo errado, sabendo que aquela pessoa ali não tem nada a ver com a situação e levar determinada informação. Então, eu tenho medo disso. Geralmente... Já aconteceu com você? Não, graças a Deus não. Já houve algumas interpretações, algumas coisas que às vezes não era aquela coisa toda. Você tem que ouvir o outro lado e ver as duas versões. Então, quando eu tenho dúvida de alguma coisa, eu gosto sempre de buscar o outro lado para chegar no real. Mas graças a Deus, até agora as fontes são muito boas, as informações que eu gosto sempre de trabalhar com documento, né, documentado, ou com gravações. Então, que também são documentos? E tem coisas que eu levo ao ar, mas se eu tenho dúvida de quem está repassando a notícia, mesmo que ele grave, às vezes eu prefiro não comentar. Agora, quando a coisa vem, já o pronunciamento, com a prova ao lado, o documento, aí você já fala com mais, né, robustez e mais coragem para falar sobre o assunto. Ok, vamos agora para o último envelope, número 5, sobrou 5, você vai dizer se é 10 ou se é 0. Pode ler e você pensa se é 10 ou se é 0. Nota 0. 0 também. Nota 0. Você igualou o recorde, não bateu, mas igualou o recorde. Isso aqui, inclusive, eu ia perguntar a respeito, vamos perguntar a respeito disso, vou perguntar o número. Você vai me dizer o número. Então, voltou para cá, temos 8 zeros. Imagina só, Mário veio, a gente percebe, até pelo modo de falar, que ele é sincero, correto e não titubeia ao dar sua opinião. Eu acho que a gente tem que ter coragem. Eu acho que esse quadro parece menos com você. Ou é 10 ou é 0, assim. Você dá a sua opinião, a gente percebe que a sua opinião, ela não tem subterfúgio. É uma opinião naquela pensada. Então, foram 8 zeros e 2 10. Vamos ao intervalo comercial. Eu volto daqui a pouco já trazendo o nosso último bloco em que vamos falar a respeito dos zeros. Né? Quais são esses zeros? Por que desses zeros? Você vai acompanhar aqui no programa Frente a Frente na TV Diário do Sertão, em que você acessa e assiste o diariodosertão.com.br/TV. Só um minutinho, eu volto já com os zeros dado, né, pelo jornalista radialista Mário Gibson. Volto já.
TV Diário do Sertão. De Souza para o mundo. River, a sua concessionária Volkswagen de Cajazeiras e região acelera com uma grande promoção de peças e serviços. Na troca de óleo, a mão de obra é totalmente grátis. Na compra de peças acima de R$100, você ganha um cupom para concorrer no 31 de março ao sorteio de um som automotivo com kit de alto-falantes e mais um alarme de segurança. River, toda a linha Volkswagen com 3 anos de garantia. BR-230 em frente ao Clube Campestre. Telefone 3531-7300. Agora, no consultório do Dr. Oscar Sobral, você tem o mais moderno aparelho de ultrassonografia do segmento, que permite fazer ultrassom de alta resolução, colorida em 4D, melhorando assim os diagnósticos, que são essenciais para um bom resultado do exame. Então, marque agora sua consulta pelos telefones 3531-6915 e 9677-0066. Dr. Oscar Sobral, atendendo por hora marcada no Centro Médico Sabino Rolim, por trás do Banco do Nordeste. Dr. Oscar Sobral, o médico das buchudinhas. Por que esperar mais? Vá para a Dical Fiat e já saia com seu carro 0 km na hora. A Dical mantém as condições especiais e taxa de financiamento com toda a linha Fiat a partir de 99% ao mês. E você ainda compra seu Fiat Zero com IPI reduzido. Passe na Dical, faça um test drive e se surpreenda. E atenção, você que vai viajar, não deixe de fazer a revisão no seu Fiat. Agende sua revisão e confira os preços e condições especiais na Dical. Dical Fiat. Prazer em atender bem. Cajazeiras e Souza na Paraíba e Pau dos Ferros no Rio Grande do Norte. Volta às aulas com qualidade e variedade é na Leia Livraria e Magazine, onde você encontra todo o material escolar que seu filho precisa. São centenas de modelos de pastas, mochilas, lancheiras, estojos, canetas, jogos, cadernos e livro dos colégios de Cajazeiras e região. E mais, na Leia, você encontra preços baixos de verdade com super desconto para compras à vista ou parcelado em até 8 vezes. E você também pode utilizar os cartões Visa, Master e Hiper. Aprenda essa lição. Volta às aulas com preço baixo, prazo, qualidade e variedade é na Leia Livraria e Magazine. Não se preocupe com horário. Se precisar, pode contar com Central Lab. Em Cajazeiras, estamos funcionando com atendimento 24 horas para a realização de exames laboratoriais. Tudo isso com instalações modernas e grande infraestrutura, dando agilidade nas análises e entrega dos resultados, garantindo laudos confiáveis e com a qualidade que você já conhece. Central Lab Cajazeiras, agora 24 horas com você. 8832-2211 e 9828-1111. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Atenção Cajazeiras e região! Na hora de fazer suas compras para utilizar ou revender, o endereço certo é em Geraldo Lira Confecções e Calçados, onde você tem a oportunidade de comprar para calçar e vestir toda a sua família com preço diretamente de fábrica. Em Geraldo Lira, o rei das confecções, não precisa você levar dinheiro, porque além de ser barato, dividimos em prestações que cabem no seu bolso. Geraldo Lira, o rei das promoções, vendendo barato, fiado e dividido. Estamos de volta com o programa Frente a Frente da sua TV Diário do Sertão, a primeira TV online da Paraíba. Essa é a número 1 da Paraíba, a TV Diário do Sertão. Recebendo nesta terça-feira o radialista Mário Gibson, que está conosco aqui, já passou pelo crivo dos envelopes, já deu sua nota, falta agora revelar as notas zero. Você que está em casa, interaja conosco, mande sua mensagem através do WhatsApp 91228083 e também no facebook.com/Diário do Sertão e também no Twitter, também @Diário do Sertão. Temos participações aqui, deixa eu ler aqui rapidamente quem está conosco. Pablo Souto Maior, dizendo, assistindo a entrevista com Mário aqui de Monteiro, Paraíba. Parabéns a esse jovem talentoso radialista. Você fala sobre ele. É o Pablo Souto Maior. Quem também falou conosco, quem interagiu com aqui através do Twitter, deixa-me ver aqui. Mandou mensagem através
dessa feita pelo Facebook, não foi Twitter. Está abrindo aqui, vamos trazer a participação de quem conversou conosco. Agora sim. Conosco conversou, deu o seu recado, mandou a sua mensagem aqui através do Facebook, o Francisco Jefferson. Ele disse: parabéns, Jackson, pelo programa, e parabéns a Mário, conhecedor da realidade sertaneja. Parabéns mais uma vez. Obrigado, Francisco Jefferson. Também mandou a mensagem o José Dantas: desejar que vocês convidem essa pessoa maravilhosa outras vezes para o programa. Obrigado a todos que estão conversando conosco e continuem mandando as suas mensagens. Se reporta aos três, né, que falaram, que estão assistindo. Agradecer a todos, né, os internautas, o pessoal Monteiro, na Paraíba, aqui de Souza, todos vocês que estão aí, né, acompanhando. E vendo o Mário pela primeira vez. Exatamente. Alguns é pela primeira vez. Alguns já conhecem, outros... Aqui mesmo em Souza é sempre comum, na região onde a gente tem a grande audiência. Ah, você é o Mário Gibson, aquela coisa do rádio, manda um abraço, manda um alô. E quem está acompanhando agora está tendo a oportunidade pelo menos de ouvir e também assistir, né? Matar a curiosidade. Curiosidade. Será que ele é alto? Será que ele é baixo? Exato. Se é velho, é gordo. É engraçado que em relação à velhice, o que faz Salles Mendes, nosso amigo, que controla... Só uma brincadeira mesmo, né? Todo mundo diz que ele é velho. Tem muita gente acreditando que ele é realmente velho. Não, você sabia? É verdade. Muitos creem que ele é um velho. Cabelo branco pintando, né? É a brincadeira. O velho Salles, porque ele já tem muitos anos de rádio e é um grande profissional. Eu vou trazer ele aqui, que eu quero dizer desse. Vou vir pra cá pra mostrar que ele não é tão velho assim. Não. Já passou dos 40, mas não é velho. Exatamente. Vamos agora aqui. Temos 8 envelopes que ele deu 0. Ele veio assim, rígido. E vai dizer agora por que esses zeros. Mário, fica à vontade, a sequência é sua. Dos 10, você só não vai falar do 4 e do 9. O restante você vai falar. Fica à vontade, escolha por onde quer começar. Pelo começo mesmo. Começar pelo primeiro? Vamos lá. É um tema, tá até entre aspas aqui, porque está sob julgamento, mas trouxe para Souza uma série de desconfianças, né? O nome de Souza foi aí para as manchetes da Paraíba toda. O 0 foi por isso ou por que mais? Também, né? Eu acho que o Poder Legislativo precisa mudar muito. Não é Souza, é o Legislativo que eu falo como um todo, né? Hoje em dia, a política, infelizmente, Jackson, ela está transformando, assim, ao invés de resolver certos problemas, as instituições estão ficando viciadas. E o que a gente vê muito hoje é isso. Prefeitos que ganham, que querem ter maioria dentro do Legislativo, são vereadores barganhando, né, proveitos próprios, deixando longe a realidade que a função do Legislativo é de fiscalizar, e casos como esse realmente só prejudicam ainda mais. E você pode falar mais se quiser. Ele dá nota 0 para os supostos fantasmas da Câmara Municipal de Souza. Aquilo que se supõe que está sob julgamento. Exato. E que alguns fortes indícios apontam para a existência, né? Certeza. É lamentável, né? Eu acho que isso que se verificou em Souza é praticamente comum, e se fechar mesmo o cerco, se fiscalizar, eu acho que você vai encontrar no Legislativo, no geral, Poder Legislativo, câmaras, também assembleias e também Senado, Câmara Federal, muitas pessoas que não fazem nada, não contribuem em nada, né? E que infelizmente, né, servem apenas para se dar bem, né? Em troca de favores políticos, de apoios, indicações de outros cabos eleitorais e coisa e tal. E como no caso de Souza, infelizmente, a coisa ainda foi mais vergonhosa por se tratar de uma coisa que até então está sendo investigada. É claro que precisa se aguardar o julgamento final, mas que são fortes indícios, de que o próprio vereador é que, na verdade, usava um fantasma para enriquecimento ilícito, o que é a denúncia, né? A gente tem que aguardar a apuração de todos os fatos. Os indícios são tão fortes que levou o próprio juiz a afastar 2 vereadores da Câmara Municipal de Souza. Ainda estão afastados, já tentaram, através de outras medidas em nível de tribunal, voltarem aos cargos, não conseguiram. E realmente eu acho que coisas como essa não podem mais acontecer. O vereador já tem o seu salário, já foi eleito, não precisa usar dessas práticas. Se existem as assessorias, contratem assessores que vão trabalhar em benefício do gabinete desse vereador, que tragam projetos e coisas interessantes para o povo e para a fiscalização do Executivo, porque estão esquecendo, o Legislativo deixou de fiscalizar e a coisa está desenfreada. Você vê projetos absurdos que são aprovados, matérias aí que
fazem vergonha de você ver, né, e até o pior de tudo é o descaramento de alguns parlamentares da forma como votam determinadas matérias e ainda dizer que está trabalhando em benefício do povo. Realmente tem que ser nota 0, fantasma na Câmara ou fantasma em qualquer canto. Quem deve receber é quem trabalha. Quem não trabalha, vá procurar o que fazer. Ok, nota 0 então para os supostos fantasmas da Câmara de Souza. Abraço para José Leite, está nos acompanhando aqui em Souza. Parabenizando a entrevista. A você, José Leite, obrigado pela sua audiência. Vamos a mais um envelope. Envelope 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10. Qual? 2. 2? Ah, vai na sequência então. Pode deixar. Aqui um tema que não foi definido ainda, mas se comenta que está praticamente fechado. Não se sabe ainda, mas por que esse tema para você merece nota 0? Porque é uma realidade da política, né? Você não entende como é que pessoas ficam em palanques, de repente você vai para um determinado evento político ou escuta um discurso de uma determinada pessoa e fala: fulano é isso ou é aquilo, fulano é desonesto, fulano não presta, não voto nesse candidato. E de repente você passa poucos anos depois, já vê aquelas figuras que até então, né, eram praticamente aí inimigos e dizendo que um é o santo, é o melhor do que o outro. Então, são coisas que não dá para entender. Então, esse tipo de atitude é 0. Isso pode acontecer? Eu não tenho dúvida nenhuma. Está muito bem aí encaminhado, né? Pode até não dar certo, mas que está encaminhado, tá. Já tem interesse, sim, de uma das partes. Está faltando só o outro lado agora. Aliás, eu acho que nesse exato momento o interesse é das duas partes, né? Eu vou mostrar, você pode argumentar mais se desejar. Ele dá nota 0 para a união em 2014 de Cássio Cunha Lima e André Gadelha, prefeito de Souza. Você acha que eles não combinam assim? Do ponto de vista político, eles não combinam? O que é que você acha? Na política não é nem a questão de combinar, porque o que vale para os políticos é o interesse de cada um. Então, para se dar bem, o político faz... Exatamente, é o político do momento. Não vou dizer que para a questão administrativa ou para o futuro a sobrevivência política dos dois, um não precisa do outro. Nada disso. Eu acho até que realmente, por exemplo, o atual prefeito ele ganhou a eleição prometendo o quê? Muito emprego. Ele foi um dos carros muito fortes de sua pré-campanha. Então ele não teve como colocar todo esse pessoal. Tenho qual é a promessa agora? Se ele conseguir realmente dizer, vou colocar no Estado. E mais uma vez o eleitor vai ficar com aquela ideia de que se realmente o candidato, que até então nas pesquisas aponta como um dos favoritos, dele ser encaminhado para aquele local. O outro também tem interesse porque de tabela precisa de tempo no guia eleitoral, que é o partido PSC do deputado Leonardo Gadelha, tendo um prefeito aliado, tem uma estrutura, tem um palanque. A oposição em Souza está dividida, um lado está apoiando o atual governador, o outro, né, apoia o próprio Cássio. Então, para ele é melhor ter uma base só que apoia um determinado candidato. Agora, você vê de repente, até bem pouco tempo atrás, o próprio veneziano em Souza, que é um dos pré-candidatos, que veio à cidade com seu irmão, que é senador, apoiou decisivamente aí a candidatura do atual prefeito, do seu partido político, do PMDB, tentando aí, né, manter o nome numa pré-campanha e de repente você vê informações como essa. Então, são coisas sujas da política, é o que a gente não admira. E o próprio, no caso aí, o próprio Cássio, que veio à cidade, cobrou, que falava que a administração, que Souza não poderia mais regredir com esse tipo de candidato, coisa e tal, e de repente você vê todo mundo abraçado em um palanque. Para mim, como apenas profissional do rádio, uma simples pessoa, mas eu acho que esse tipo de coisa não dá para engolir, né? Até politicamente a gente entende o que acontece. É normal a gente ver na campanha antigos adversários se cumprimentando e se aliando. Mas para quem realmente tem, né, caráter, já disse que para você entrar na política você tem que perder a vergonha, são coisas que eu não admito. Por isso que eu dou nota 0. Não é a união de André com o Cássio, é as circunstâncias que estão levando aí essa união. Ok, então nota 0. Vamos a mais um envelope. O 3, ok, pela sequência, o 3. Esse tema, como quase todos aqui, são temas recorrentes, atuais. Eu não vou trazer temas que não estejam em evidência. Aqui trata-se de um tema, de um assunto em que os rádios de Souza, você que é radialista sabe muito bem disso. É o prato do dia, né? Todos os dias há algo a se falar dessa questão. Então, por que o 0?
Zero, primeiro porque se montou uma coisa dentro de uma estrutura que não tem a menor condição de funcionamento. Foi apenas uma maneira utilizada para se conseguir voto, iludindo sempre o pequeno, né, a pessoa que está lá do outro lado. Né, e nos dias de hoje, onde a gente vê tanta dificuldade, onde a gente sabe que isso aí é precioso, não se pode mais estar fazendo dispensas ou prestando serviços com uma péssima qualidade que hoje está sendo prestada à população. Eu vou mostrar, você pode continuar falando, ele dá nota 0 ao DAESA, que é o departamento que faz a distribuição de água e a coleta de esgotos da cidade de Souza. Exatamente. Porque para você merece 0, você já começou falando, mas em relação à água melhorou. Melhorou, mas é comum. Por que melhorou? Você acha que está sendo bem gerenciado hoje? Não, melhorou porque choveu. Foi Deus. Mandou para todo mundo. Essa aqui é a verdade. Mas a chuva está parando, então, né? Eu acho que o período chuvoso, ele está praticamente parado já. Então você acha que esse problema vai voltar? Vai voltar. E vai ser breve, você pode ter certeza. O DAESA, ele não tem estrutura, ele não tem recursos, ele é um órgão desacreditado. Infelizmente, a política funciona muito ainda nessa questão do DAESA. Não estou falando aqui de quem está à frente do DAESA, não. É tanto que assumiu agora, outros que passaram também o trabalho, a gente viu que é o mesmo, mas o DAESA ele foi criado apenas com um objetivo, foi de gerar votos, de botar na cabeça das pessoas, dos carentes, de que eles não precisam pagar água, né, gente? É uma coisa séria. Se você dispensa a questão da água, então quem está ali do outro lado, onde não há medição, ele vai desperdiçar, ele não tem um controle. E a gente está vendo que está faltando isso. Nós vimos a realidade esse ano. Infelizmente, Souza é uma cidade muito pacata. As pessoas, elas só falam alguma coisa quando a coisa está muito apertando. Deu uma melhoradazinha de nada, ela já esquece, já não vai mais atrás dos problemas. Mas o DAESA não há condições de funcionamento. Ele não tem estrutura, não há serviço de extensão de rede. Tudo é feito de forma paliativa. E nós vamos ter um prejuízo muito grande. Souza está crescendo. Tá aí, você vê, a cada dia nasce praticamente um conjunto novo, um bairro novo na cidade, e não há um trabalho, não há recursos para essa estrutura. Não é que eu estou dizendo que tem que devolver a Cagepa, porque a Cagepa é a melhor. Não, pelo contrário. Eu acho que a Cagepa hoje também, ela tem suas dificuldades, a gente vê na questão da Paraíba, mas se você for, poderia fazer um trabalho aí, tipo uma parceria. Jackson, me diga uma coisa, como é que você vai... uma realidade como essa, a empresa trata a água, gasta o dinheiro com a energia, a outra só arrecada e nem para arrecadar é competente. Como é que uma empresa como essa vai ter condições de sobrevivência? No futuro, bem próximo, a maioria das pessoas vai sofrer. E quem vai sofrer é realmente quem paga, né? Esse vai sofrer mais. Daqui uns dias vai começar os mesmos vazamentos nos lotes, os cocos aí, o pessoal agora que por enquanto ainda está tranquilo porque choveu bem nesses últimos dias, vai começar a ver os desvios e vai novamente faltar água aí nas torneiras. Então, por isso, eu dou nota 0 para o DAESA. Eu acho que o DAESA não tem. E você vê que os serviços. Hoje a cidade de Souza parece uma cidade que passou por um terremoto. Onde você anda é buraco. Manda cá, mas não, a infraestrutura é que vai tapar e fica uma coisa, nenhum faz nem o outro e a cidade aí toda prejudicada. Essa semana até um policial estava dizendo que as viaturas da polícia estavam com dificuldade de fazer ronda. E quem realmente está vindo na cidade está vendo aí bairros, ruas e mais ruas com buracos abertos, canos que já foram consertados 6 vezes e que o serviço ainda continua de péssima qualidade. Quando refazem o calçamento ou a malha asfáltica, não fazem com asfalto, ou o asfalto que coloca não é de boa qualidade, os calçamentos afundam novamente, os vazamentos voltam a aparecer, então está um caos. Tem que tomar outra providência. Uma fonte de muitas denúncias são os esgotos a céu aberto, né? Esgotos estourados pela cidade. Com certeza. Na sua opinião, a DAESA tem capacidade financeira de investir? Porque quando se fala em investimento em saneamento básico, governo federal e estadual, a mesma Cagepa, se fala em milhões. Exatamente. Milhões de reais, porque é caro fazer. Você acha que o DAESA tem condição financeira, tem aporte financeiro para fazer uma revolução no saneamento básico de Souza? Não, não tem. Primeiro, a dívida é milionária com a Cagepa, né? Está aí a ação na justiça tramitando. O DAESA tem também uma contrapartida, mas é muito pequeno, né? As ações estão aí a cada dia. Outra coisa, esgoto é uma obra cara. E os políticos, eles não gostam de investir nessa área. Por quê? Porque é uma obra escondida. Fica debaixo do chão, ninguém vê.
né? E por aí se vai. Então, o DAESA não tem essa estrutura, ele não tem essa condição. Para buscar esse recurso, não é tão fácil assim. E é como eu lhe falei, eu acho que tem que realmente se buscar. O Ministério Público, na minha opinião, já devia ter intervido, né, no DAESA, no departamento, já devia ter havido uma intervenção e se chegar aí a uma outra realidade. Eu acho que poderia muito bem fazer talvez uma parceria com a empresa, criar uma nova estação de tratamento. Souza precisa dessa nova estação de tratamento, a cidade está crescendo demais, novos reservatórios. Tem aí locais que, por exemplo, lá no Boi Morto, né, o açude lá poderia ser ampliado, ser uma outra fonte para se trazer água de mãe d'água. Temos água aqui próximo para abastecimento da população. Se não fizer isso, daqui para frente vai ser muito sofrimento aí para toda a população. Ok, então isso foi a nota 0 para o DAESA. Vamos trazer participações. A Regina Leandro fala conosco, diz: eita, primo arretado. É sua prima, deve ser, né? Eita, primo arretado. Estou assistindo a sua entrevista, parabéns. Essa família Lima Barbosa só tem inteligentes. Quando posso, escuto a FM do Ademar também para matar a saudade das notícias da terrinha. Nota 10 para você. Ela fala de onde? Não colocou de onde é? Acredito que a Regina está nos Estados Unidos. Estados Unidos, vendo? Bom, a audiência lá na América também, ela está vendo e está parabenizando você, e ela entrou na onda do nota 10 ou 0 e lhe deu nota 10. Obrigado aí para ela e para todos que estão aí acompanhando, né? Espero que esteja agradando, pelo menos sinceridade, daqui para o final vocês vão ver. O que eu penso, eu digo. Isso é o que é o mais correto, trazer o seu pensamento, independentemente de qual seja, se vai agradar ou não alguém, o que vale é a sinceridade. Se você tiver medo de desagradar, então sai do rádio, saia da imprensa. E você, com certeza, já desagradou a muita gente e já agradou a muita gente também, porque quem acompanha e gosta da sinceridade... A gente sempre diz isso, a política tem dois partidos, né? Os que estão comendo e os que querem comer. Então, nesse exato momento... Mas me explica bem, eu queria entender bem isso. Eu ouço sempre a Ademar falando e você também. Comendo como? Não entendi, me fala. Se dando bem da máquina administrativa. Tá com usufruindo dos... Está com a secretaria, está com vantagem, está usufruindo de alguma coisa ou de outra, é da família, tem aquelas facilidades, consegue as coisas mais fáceis, que a política tem isso. Então, qual é? A gente aqui tira, por exemplo, a gente já está aí nesse programa aí há muito tempo e o tema é esse. Errou, vai, realmente a gente vai falar a linguagem popular, vai pro cacete, né? Que é a denúncia. Então, o que é que acontece? Quando a gente está fazendo a denúncia hoje quem faz a oposição está satisfeito com a gente, né? Mas no passado quem estava satisfeito é quem está hoje na situação. Então, eles não admitem que você continue trabalhando em prol da população. O poder cega, né? Esse é o grande problema. Você quer saber quem é um homem? Dê o poder a ele. Esse é o grande problema, é a grande mola mestra da questão. Então, o poder ele cega. Então, quem está hoje aí na administração não está gostando do que a gente está comentando, está denunciando, está falando do que a maioria está vendo, né, do que está acontecendo. Mas há bem pouco tempo atrás, quando nós fazíamos o mesmo trabalho, e também existiam problemas muito parecidos com o que está acontecendo hoje, gostavam, elogiavam, sorriam de forma diferente. Mas aqui fica um recado, né? Não se preocupe, a cara feia não desagrada. Já arrumou muito intrigado? Eu não tenho intrigados. Agora, eu sou o seguinte, eu sou uma pessoa simples, eu não tenho desavença com ninguém, eu trato todo mundo bem. Mas se alguém passa por você e não lhe dá bom dia, essa pessoa não merece um bom dia. Então, seja lá quem for, se falar comigo, vou falar da mesma forma. E cumprimento a primeira vez. Se me cumprimentar de volta, vou cumprimentar sempre. Se não me cumprimentar de outras vezes, não cumprimento mais. Ok, abraço para o nosso amigo advogado João Hélio, seu companheiro de jornada esportiva. Ah, verdade. Assistindo, abraço para ele, obrigado pela audiência, João Hélio. Um abraço, doutor João Hélio, gente boa, um grande companheiro, um grande amigo, né? Que isso é o mais importante na vida da gente. O que você leva, o que você guarda são as grandes amizades. E graças a Deus eu sou uma pessoa que tem muitos amigos. Eu sei o que é um amigo. Amigo é amigo, é irmão. Ok, vamos agora para mais um envelope. O 5, ok, pela sequência, o 5, deixa eu ver que assunto é esse aqui. Esse tipo de pessoa para você, por que merece 0? Bom, eu acho o seguinte, cada um dá o que tem. Se você tem algo a dar, você usa do seu profissionalismo, você dá o que tem. Se você não tem o que dar, então você tem que, de certa forma, arrumar alguma maneira, algum jeito de tentar se dar bem. Né? Nem que aquilo agrade. Eu acho o seguinte,
Tem pessoas que existem vários tipos de coisas você comentar ou você analisar, fazer uma diferença de uma pessoa para outra. Tem pessoas que você compara como um cartão de crédito. Cartão de crédito bonito, pode ser o mais bonito que for. Se ele perder o crédito, ele não vai ter validade de nada. Ele pode ser bonito, pode ter o que for. Então, é o mesmo caso que acontece com alguns tipos de profissionais que não sabem respeitar, né, a profissão que exerce, e talvez até um dom, já que alguns têm um dom. Tem pessoas que têm um dom da voz, mas que infelizmente não sabem usar esse dom. Eu vou mostrar, você vai continuar falando. Ele dá nota 0 para os políticos que processam radialistas. Você já foi processado, eu sei, né? Já respondi, já. Quantos foram? Venceu ou perdeu? Até agora, venci todos. Até agora. Né? Eu acho há uma lenda em Souza, fala que você já responde a muitos. Por 2 hoje. Só 2? Hoje apenas 2. Tem 2 ações, inclusive uma me parece que eu não sei o resultado, mas já foi até, já por parte do advogado, vai já sair a parte da questão do radialista, vai ficar um outro tema apenas para responder. E tem uma outra que envolve um assunto que até hoje também não foi discutido, que é justamente a denúncia feita baseada naquela questão da Operação Carta Marcada, que envolveu políticos da cidade. Esses dois que você responde hoje são originários de políticos? São políticos. Eles lhe processaram? Exatamente. A grande maioria, eu acho que teve uma época que a gente pegou do então saudoso, na época que o ex-prefeito Salomão Gadeira, acho que a gente respondeu a mais de 20 ações. Ganhamos todas. Na sua vida inteira, quantas ações? Acho que nessa faixa, 25, por aí, nessa faixa. Mas até agora não tem invicto, processo, né? Invicto. Não perdeu nenhum. Não tem. E a perspectiva para esses 2 que você responde? Eu estou muito otimista. Eu acho o seguinte, o radialista, a pessoa fala baseado em informações. Você tem um inquérito policial que cita pessoas envolvidas, que em tese teriam recebido dinheiro de propina e que o dinheiro teria sido depositado dentro de uma conta pessoal. Você vai ter medo de divulgar o quê? Quem está dizendo é a Polícia Federal. Vai processar a Polícia Federal, processo o juiz que provocou a sentença, processo que está lá. Agora, o grande problema de alguns políticos, eles não querem processar o radialista. Eles querem dar uma satisfação para a sociedade de algo errado que eles fizeram e que quer que o povo não tenha conhecimento. Isso é o que acontece. Quer calar o radialista. Quer calar. Né? E não cala, é besteira. Processo jornalístico não é coisa de outro mundo, não. Né? Qualquer um pode responder um processo jornalístico. Agora eu garanto uma coisa, procure um processo de improbidade administrativa em meu nome, procure um crime de furto, um crime de roubo, procure algum ato de estelionato, procure qualquer coisa nesse sentido, procure saber quantas vezes, né, fui aí à justiça para responder por algum desvio de verba pública. Então isso aí ninguém nunca vai ver. Então, por questão jornalística, pode vir de carrada. Estou pronto, não tem medo. Vou responder, não tenho medo. Vou continuar fazendo o trabalho que desenvolvo hoje ao lado do meu parceiro Ademar Nonato e nós vamos continuar do mesmo jeito. Não vai ter essa história de mudar, não. Pode mandar. Lá tem advogados, na maioria dos casos, em alguns casos, são advogados que são pagos com o poder público. Não, a gente paga com o nosso mesmo, o suadozinho. Mas é honesto, é do suor trabalhado e esse é que é bom de vencer. Ok. Que segundo Mário, não tem medo de processo. De maneira alguma. Pode chegar. Pode mandar, pode vir de carrada e teria medo de responder um processo. Se eu tivesse cometido algum tipo de ato irresponsável ou fazer como algumas outras pessoas que recebem dinheiro para tentar prejudicar pessoas, isso aí ninguém nunca vai ver, falar, no caso do meu nome e de quem trabalha comigo, do quem eu tenho total confiança e graças a Deus me dá confiança para desenvolver o meu trabalho. Ok, nota 0 então para os políticos que processam radialistas. Para terminar o assunto, estamos falando de políticos que processam, mas tem políticos que fazem o contrário, que tentam agraciar para ter benesses, que chamam para uma conversa, para oferecer alguma vantagem. Você já passou por isso? Já lhe ofereceram alguma vantagem? Qual foi sua reação, se você passou? A minha reação é a mais simples possível. Não trabalhe com esse tipo de coisa. Então já aconteceu? Já. Acontece. Acontece cotidianamente. Hoje não, porque já sabem que não adianta buscar. Mas no começo, todos eles, olha, o triste do radialista, triste do profissional da imprensa, que achar que se rendendo, né, a determinados esquemas políticos, que ele vai fazer algo na vida. Parece que é um dinheiro sujo. Eu já vi vários exemplos. Você não vai para canto nenhum.
você tem que conquistar é a credibilidade. Então, uma coisa importante na vida, primeiro Deus, depois confiança, crédito e caráter. O cidadão, na sua profissão, ele tem que ter caráter. Se ele não tiver caráter, não adianta. Você conquista mais uma pessoa que trabalha com independência, com um bom papo, uma boa conversa, um pedido de um direito de resposta, do que tentar calar. Calar não cala. O que geralmente acontece é o seguinte, Jackson, aqui, infelizmente. Alguns políticos, eles fazem o seguinte, eles querem que você receba algum tipo de ajuda financeira ou colocar alguma coisa em seu nome, esconder, seja lá o que for, para você fechar os olhos, dizer que ele é a melhor pessoa do mundo, independente de que ele esteja certo ou errado. E esse tipo de coisa não. Eu não condeno aqui o profissional que trabalha e faz a prestação de serviço, né, aquele que tem, digamos assim, faz um serviço de assessoria para um determinado político. Eu não vejo nada de mais nisso. Agora, o camarada se apaixonar e achar porque desenvolve um determinado trabalho, é assessor de alguém, e o camarada, né, quer passar, no caso aí, bijuteria por ouro, aí, meu amigo, não tem condições não. Né? Ok, vamos agora a mais um envelope, estamos na reta final, essa linha de baixo, 6, começando pelo 6. É mais um gargalo social hoje em dia. Por que merece 0? Teria muitos motivos, né, mas... Elenque alguns. Tem vários, né? Vários motivos. Eu acho que é o essencial na vida de qualquer pessoa. Quem não tem condição, não vive, né? Sofre. E a gente está vendo muito isso hoje em dia. Não só aqui, mas não é uma realidade nacional. Né? Realmente tem muita gente sofrendo por falta disso. E recursos existem. Eu vou mostrar, você continua falando, se quiser. Ele dá nota 0 para... os serviços de saúde de Souza. Saúde tem deixado a desejar, segundo a sua opinião? Demais. Não é de hoje. O seu programa recebe, eu acho que semanalmente, pelo menos. Diariamente. Diariamente. Eu diria diariamente. Certo. Pessoas insatisfeitas com esses serviços, né? Exatamente. No geral, quando a gente fala serviço de saúde em Souza, eu quero englobar aqui saúde que eu falo, municipal e estadual. Exato. Aqui não especifica, fala no geral. Exatamente. Os dois estão prestando um péssimo serviço. O grande problema é o seguinte, a grande maioria dos políticos, eles se preocupam mais em encher postos de saúde com pessoas, reformas que muitas vezes não levam a nada, do que qualificar o serviço ou realmente prestar um bom serviço à saúde. Em muitos casos aí, não estou dizendo que é o caso aqui, mas existe também, né, a questão dos desvios das verbas públicas, que a gente vê hoje diretamente aí, é a ação do Ministério Público, é denúncia por cima de denúncia. E quem está sofrendo com isso é o cidadão que ele é desinformado. Infelizmente, você chega, alguém mora na periferia, ele às vezes tem uma determinada doença, precisa de tomar uma medicação, não tem nem o dinheiro para comprar, ou às vezes tem que tirar do salário, e ele não sabe o direito que tem, não sabe que a saúde é obrigação e dever, né, da União, do Estado e dos municípios. E você vê pessoas ter que muitas vezes se humilhar, né, ir na porta de determinado político, ou ter que procurar um vereador, ou procurar o prefeito, ou alguém ligado ao prefeito para conseguir um exame, para conseguir um remédio, para conseguir uma cirurgia, ou ter que se humilhar numa emissora de rádio para ver se alguém se solidariza com sua situação, para poder lhe conseguir uma coisa que é direito, que existe o dinheiro, que são recursos que vêm através dos impostos que nós pagamos. Então realmente deixa muito a desejar. E em Souza não é diferente. Souza, inclusive, muita gente mesmo acreditou na atual administração porque, né, foi colocada uma pessoa na chapa e foi divulgado isso em guia e palanque eleitoral, de que essa pessoa que viria para a saúde resolveria os problemas. Muitas vezes quando se pergunta, não, saúde é com o meu vice, é com o doutor fulano. E sempre dizia, de repente, o cidadão entra, um camarada que realmente, quando esteve à frente de um... Você se refere ao médico doutor José Célio Figueiredo, sim, por exemplo, quando esteve à frente do regional, prestou um grande trabalho, poderia estar ajudando o governo, mas de repente você vê em menos de 2 meses, o cara chega e entrega. Entrega por quê? Ele dizia, se eu não tiver, né, a liberdade de exercer o trabalho, eu entrego. Entregou, e foi isso que aconteceu. Então eu acho que já mostra que não há uma intenção de fazer aquilo que foi divulgado. Essa é que é a grande verdade. O que está acontecendo hoje, a gente vê, são licitações por cima de licitações, muito dinheiro aí para a questão de medicamento, mas o povo cobrando medicamento todo dia. Em todas as áreas. Vai para o estado é do mesmo jeito.
é laboratório que não recebe, é falta insulina, remédio até que você não pode parar de maneira alguma de tomar. Então é por isso que eu dou nota 0 para a saúde, é caos. Se não fosse a ação do Ministério Público, as diversas ações e a ação da Justiça em alguns casos, muita gente, já morreu muita gente, mas já teria morrido muito mais. Ok, nota 0 então para o serviço de saúde em Souza. Vamos ao penúltimo envelope. Vamos para o 8º. Tem a ver também com esse tema que você estava falando agora. Tem a ver, né? Você atua no rádio, como já falamos isso aqui incansavelmente, há muitos anos. Então você tem um contato social muito grande, seja na própria emissora, no programa, seja no dia a dia. Você tem condições, tem um CDC de avaliar esse tema aqui. Você deu 0, por quê? Infelizmente a nota é ou 10 ou 0. Sim. Então está mais aproximado do 0. Então foi o motivo que eu dei 0. Por tudo que está acontecendo, né? Se você analisar num aspecto geral como um todo, né? Por exemplo, alguém que tudo que faz geralmente aparece problema ou gera motivo de desconfiança. Um simples concurso público vira motivo de justiça. Então a desorganização como um todo faz com que realmente não tenha outra nota a ser dada, a não ser a que foi apresentada. Ele dá nota 0 ao governo André Gadelha, prefeito de Souza. Inclusive hoje foi votado, aprovado. Exatamente. O São João, as festas juninas de Souza, foi aprovada. Houve debates em emissoras, inclusive no seu programa, que questionava alguns aspectos, alguns pontos. Exatamente. E no entanto, foi aprovado. Como é que você analisa isso? Como a gente estava aqui na próxima, não deu tempo para analisar. Dizem que foram apresentadas algumas emendas. Sim. E que essas emendas foram aí apreciadas. É preciso olhar as emendas. Da maneira que o projeto foi enviado, da maneira que foi lido, inclusive nós tivemos cópia, acesso à documentação e conversas que tivemos com outras pessoas que atuam no ramo de eventos e coisa e tal, não tinha o menor cabimento você admitir que uma administração não é o São João. Essa história de mandar fulano, dizer que fulano está contra São João, né, usar pessoas para dizer... Não existe essa história de que ninguém é contra nada que vem em benefício. Eu já ouvi em algumas emissoras, algumas pessoas falando que vocês do programa eram contra o concurso público, o concurso, contra o São João, contra alguns temas, algumas proposituras da prefeitura. Vocês são contra mesmo? Não. Eu vou lhe dar um exemplo, uma prova prática. Inclusive foi motivo de uma ação na justiça. O atual prefeito ele chegou a mover uma ação com relação a tudo que aconteceu com o São João. Quem estava à frente da realização do concurso, até o próprio Ministério Público criticou o promotor de justiça. E pouco tempo depois de todo o debate do que aconteceu, o próprio prefeito de Souza, André Gadelha, foi pessoalmente ao Ministério Público, assinou um termo de ajustamento de conduta com o promotor de justiça lá perante os seus advogados, desmanchando tudo que tinha sido feito, alegando que houve irregularidade dentro do certame, marcou um novo concurso e não quer mais a participação da FUNAP. Quem estava certo, quem estava errado. Então, a propaganda que ele pregou, juntamente com as pessoas que o auxiliam, era que nós éramos contra o concurso. Nós não éramos contra o concurso, e sim das irregularidades que surgiram dentro do concurso, que levaram à anulação do certame e que ele mesmo, pouco tempo depois, veio para a realidade e foi lá e assinou. Tem o documento, cópia desse documento nós já anexamos nos autos, está lá anexado ele mesmo, né? Posteriormente, viu que estava errado, admitiu o erro e enviou a documentação. Então ninguém é contra, Jackson. Sim, sim. Eu não sou contra a administração de André Gadelha. Pessoalmente, eu não posso nem comentar pessoalmente quem é André Gadelha. Eu tenho algo contra algumas administrações que passam pela cidade, inclusive a sua hoje, que se você fizer uma análise realmente, se você for conversar com pessoas independentes, que não vivem na questão política, sabem que ele, até o presente momento, deixou muito a desejar. Acho que tem ainda condições de se recuperar. Tem condições. A gente já vê que já começaram algumas obras. Infelizmente, alguns políticos botam na mentalidade, eles ficam escutando, a gente só tem que trabalhar no último ano, o próximo às eleições, o povo esquece fácil. Mas não tem sido assim. Nós temos tido exemplos aí nas últimas eleições de que pessoas que tinham tudo na mão acabaram sendo derrotados nas urnas. Então eu acho que ainda tem tempo, ele é uma pessoa jovem, é um político popular, tem popularidade, ninguém pode negar, venceu uma eleição de forma brilhante, contra tudo e contra todos, muitos até nem acreditavam,
mas está desperdiçando uma grande chance de fazer uma bela carreira política, porque a confiança que o povo lhe deu, realmente, eu acho que tem que ser aproveitada. Ele precisa analisar, precisa melhorar a sua assessoria, que é péssima, há brigas internas. Assessoria em que ponto? Ele tem vários assessores. No geral, geral, ninguém se bate. Jurídico, comunicação, mais especificamente qual? Exatamente. Um fala uma coisa, outra fala outra. Há brigas internas de assessor com assessor. A gente vê, sabe que existe. A gente que trabalha no rádio, no dia a dia a gente conversa, a gente sente isso. E ele às vezes não toma providências. Inclusive, pessoas que fazem parte do seu governo eram pessoas que há bem pouco tempo atrás diziam coisas absurdas sobre a sua pessoa. E ele, no entanto, chamou e o convidou essa própria pessoa para fazer parte de cargos importantes dentro de sua administração. Ok, então nota 0 para o governo do André Gadelha, prefeito de Souza, de André Gadelha. Vamos à penúltima agora, penúltimo envelope. Vamos para cá, aqui, tem certeza, você deu 0, tem certeza? Será que não há nenhuma chance de você mudar de ideia depois? Porque pode. Dizem que é digno dos sábios mudar de ideia. Não, mudar, pode até mudar, mas... Assim, é isso o seu pensamento hoje? Hoje Hoje é isso. Exatamente. Por quê? Porque é um ciclo vicioso, né? É uma coisa que você vê pessoas assim, de repente, que chegam como uma solução, uma alternativa, e quando entra, modifica. Você já não conhece mais, parece que gosta, ou sei lá, cega. E eu não me vejo assim, eu acho que você, no rádio, há bem mais condições de fazer pela cidade que eu gosto, pelas pessoas que precisam, do que mesmo exercendo tal tipo de atividade. Ok, ele dá nota 0 para ele próprio entrando na política, ele próprio se candidatando. Nunca pensou, nunca recebeu um convite para ser candidato a vereador, por exemplo? Já recebi convites, né? Já se filiou a algum partido? É filiado hoje? Hoje é filiado hoje? Ainda sou filiado no PPS, mas eu não tenho assim a menor pretensão de exercer algum tipo de cargo. Aliás, se algum dia... Mas olha aí, é filiado, então... É normal, eu acho que a maioria dos... Eu acho que os seus companheiros de partido, quem sabe, podem lhe convidar, ou que se não, já lhe convidaram. Já recebi convites na própria eleição passada, eu tenho amigos, advogados, pessoas, olha, você entrar, eu lhe ajudo, mas eu não quero, eu não tenho vontade. A questão, eu acho que é importante, a sociedade tem que fazer parte da democracia. Alguém de bem, se filiar no partido político, tem que gerar opções, mas o grande problema é o seguinte... você para entrar na política, a coisa já é tão viciada de uma maneira, os políticos viciaram o eleitor de uma maneira que se você disser hoje, sou candidato, você já perdeu o seu sossego. Aí muita gente acha que um candidato é o quê? Para algumas pessoas hoje. Você chega num determinado cidade, o cara olha para você e diz, me dê tanto, ele diz, quer fazer política para quê? Então a coisa está viciada. As pessoas já se viciaram, né, Você, na sua opinião, foram os políticos que viciaram as pessoas ou as pessoas, de tanto pedir, viciaram os políticos? Não, os políticos viciaram as pessoas e as pessoas agora não sabem mais viver longe dessa realidade. A miséria é grande. Tem cidade por aí, eu ouço falar, tem cidades aqui mesmo no sertão, de que voto custa preço de ouro. Não tem dúvida. Um voto, R$ 1.500, por voto, R$ 1.000. Tem. Em cidades da região aqui de Souza, não muito longe. Não, existem locais aqui, regiões aqui que a gente conhece, que em reta final de campanha o camarada gastou quase R$ 1.000 milhões. Cidade pequena, vendeu praticamente tudo que tinha, investido dentro da política. Para tirar de onde? Para fazer o quê? Essa é a pergunta que o cidadão que está ouvindo tem que fazer. Como é que alguém vai pegar milhões e milhões, investir numa determinada candidatura, quando ganhar vai fazer o quê, gente? Vai ter que cumprir com aquilo que ele se comprometeu. Então o compromisso dele vai ser com quem? Com o grande, com quem financiou, com apoios aí a determinados políticos ou deputados, empresários que financiam. E aí vai faltar saúde, vai faltar merenda nas escolas, falta educação, falta obra aí na tua comunidade, falta o calçamento, falta projetos, falta tudo. Político, infelizmente, eles viciaram, né, os eleitores, e os eleitores agora não sabem mais conviver longe dessa realidade. Você na brincadeira, até 3 meses antes da eleição, todo mundo, eu não voto mais em ninguém. Quando você começa os embates, andar, visitas, o cara sai da casa, toma o dinheiro, né, financia fulano ou beltrano, de repente já está todo mundo modificado. Todo mundo não, a grande maioria.
Então a política, ela não há espaço. Então eu acho o seguinte, para entrar para a política, primeiro, você ganha a primeira eleição. Às vezes você ganha até sem gastar. Exceções, a gente conhece aquela um ou outro que geralmente entra. Mas para a segunda a pessoa já chega, mas você é vereador agora, não me ajuda porque não quer. E a política não é isso. Então, esse é realmente, para mim, um dos motivos hoje que eu não vejo não tenho a menor intenção de fazer parte aí da política. Eu até gosto da política, de participar dos eventos, de tentar pelo menos escolher o menos ruim, né? Você não pode fugir dessa realidade. Mas fazer parte eu não me sinto preparado não. Pelo menos nessa realidade aqui da região não. Ok, vamos agora para o último envelope, que foi nota 0, o último. Esse tema aqui, Mário, ele está inteiramente ligado com a sua classe, a sua pessoa também. Por que mereceu 0? Porque o grande problema é o seguinte... Tem muito em Souza isso aqui? Muito não, mas ainda existe. Existe porque são pessoas que não sabem aproveitar o dom que tem. Porque às vezes você tem um dom. Todo mundo, você às vezes pode ser um profissional que tenha um determinado jeito para o assunto, mas se você não tem o caráter, então não vai valer de nada. É igual você ter algo importante, né, um produto bom e botar numa embalagem fraca. Quem vai ver já vai olhar de forma desconfiada. Então eu acho que é por isso, é o motivo principal. Nota 0 e não precisa, para você sobreviver dentro de uma determinada atividade, você não precisa, né, falar mal do próximo e mesmo às vezes sabendo que quem está com a razão é quem está do outro lado. Eu vou mostrar, ele deu nota 0 para radialista que critica radialista. Você já foi vítima de uma crítica de um colega no ar? Já, é comum, né? Tem muitas pessoas até que chegam e qual é a sua resposta diante de uma crítica dessas, feita no ar? Porque assim, uma coisa é você dar a sua opinião. Eu posso dar a opinião, olha, fulano de tal, ele é um profissional bom nisso, mas deixa a desejar naquilo. Outra coisa é eu chegar no ar e dizer, olha, fulano não é bom, fulano errou nisso aqui. Eu acho que ganha uma proporção grande de forma indesejada. Conversar, todo mundo tem que conversar. Todo mundo tem defeito. Não existe ninguém perfeito. Perfeito só Deus. Cada um de nós temos nossas virtudes, temos nossos defeitos. Agora, uma coisa eu garanto aqui para você, Jackson, para os demais, tem pessoas que não merecem resposta. São tão insignificantes que você não precisa nem responder. O próprio, né, ele responde a si próprio. Né, por onde passou, a forma como passou, ou a forma pelo qual voltou, né? Você hoje dizer uma coisa sobre um determinado tema e às vezes passar pelo mesmo tema e a opinião ser diferente. Então quem não tem personalidade, a pessoa que não tem o que mostrar, então ele tenta, às vezes, ir em cima de quem quer demonstrar alguma coisa. A Valéria Soares, a nossa ouvinte, pergunta, se você já foi tão processado, por que não processar a pessoa que lhe critica? A Valéria Soares, obrigado pela audiência, obrigado também a Elma Ramalho nos assistindo. Porque isso não constrói. O rádio, eu acho tão bonito o rádio, a questão da democracia, da liberdade. A gente fala democracia, mas às vezes a gente não está vendo mais essa democracia. O que é que você custa? Eu não sou a favor do seguinte, falar da vida pessoal. Se algum dia estiver falando sobre a questão da vida pessoal de alguém, eu dou todo o valor e a responsabilidade que alguém vá lá e tome as devidas providências. Se falar da sua vida pessoal... Da minha vida pessoal... Se falarem, por exemplo, você chegaria a processar essa pessoa? Poderia, dependendo do assunto, só que tem certas pessoas que o que vem delas não me atinge em nada. Para mim vai... Até às vezes eu gosto de dizer um ditado popular, perdão, é o seguinte... A gente fala dos donos dos cachorros. Cachorro é para deixar latindo. Então não adianta estar se trocando com determinadas situações. Eu penso dessa maneira, dessa atitude. Eu não vou dar resposta a pessoas que eu mal conheço, não sei nem que programa de rádio faz, ou que emissora trabalha, né, quem é essa pessoa, ou se tem alguma importância dentro dos veículos de comunicação. Tem coisas que às vezes alguém fala, mas você tem que tomar uma providência, não sei o que. Quem é essa pessoa? Eu não conheço. Então eu
não dou resposta. Não é querendo aqui ser melhor. Ninguém é melhor do que ninguém. Não existe essa história, não. Não tem primeiro sem segundo. Sempre tem primeiro, tem segundo, tem terceiro, né? E por aí se vai. Agora, se alguém está falando de você em troca, né, às vezes até de um incentivo financeiro, de verbas sujas, né, de dinheiro desviado, de administrações fraudulentas, essa pessoa não tem o que mostrar. Você não vai perder seu tempo com uma pessoa como essa. Ela não tem o que mostrar. A ela, a gente vê o próprio crédito da sua audiência, né, que geralmente é insignificante. Então, esse tipo de pessoas eu não dou resposta alguma. O silêncio é a melhor resposta. Ok. Bateu forte, deu nota 0. A radialista que critica a radialista. E deixou algumas mensagens subliminares no ar aí, né? Que alguém que entenda quem for, vista a carapuça. Quem quiser vestir a carapuça, que vista, né? Ok. Agora eu tenho, deixar bem claro, eu até não. Já ouvi alguns comentários, muita gente faz até comparações. Não, a imprensa de Souza, não, a imprensa boa é de uma cidade vizinha ou de cidade tal. Eu não concordo com isso. Nós temos excelentes profissionais no rádio. Eu mesmo me dou muito bem com grandes figuras aqui da imprensa. Pessoas realmente que eu admiro, né? Eu trabalho com o que eu admiro, né? Ninguém está no ar há 17 anos por acaso, à frente conduzindo um programa. Então eu admiro por demais. Outros colegas de outras emissoras, que são emissoras também ligadas a políticos, mas que respeitam o lado profissional e ideia. E vejo até alguns que, de certa forma, gostam de fazer parcerias, fazer contratos com certos administradores. Não vejo nada contra isso. O que você não pode é, por conta de determinadas, né, circunstâncias, querer fazer com aquilo que você está ganhando, né, você usar para querer prejudicar alguém que não tem nada a ver com o problema. Aí esse tipo de coisa aí eu não admito. Agora, o rádio em Souza é um rádio forte, de bons profissionais. Nós temos bons profissionais e eu acho que isso é o que prevalece. Os maus ficam sem resposta. Ok. Então, ficaram sem resposta ou com alguma resposta que quem entenda, né? Exato. Quem quiser entender, que entenda. Enfim, concluímos as notas 10 e 0. Foram 8 zeros e 2 10 apenas. E vamos agora para a pergunta coringa. Está aqui na minha mão, vou pegar. Essa pergunta aqui eu deixei para ele pensar, por quê? Porque em tese ele não é obrigado a abrir. Você pode concluir o programa tal, você não é obrigado a abrir. Aqui tem uma pergunta em que ele vai dizer daqui a pouco se vai abrir ou não. E essa pergunta pode ser mais difícil, pode ser mais capciosa, ela pode ser mais apimentada, vamos dizer assim, ou pode ser simples também, fácil. De fácil resposta. E aí você vai agora me dizer, você teve tempo para pensar, vai me dizer se vai abrir ou não o envelope coringa. Eu não fujo de nada. Por isso que é coringa. Por quê? Porque é uma incógnita. Pode ser fácil, a pergunta é simples. Eu não fujo de nada. E tem aqui certeza? eu respondo. Olha que já aconteceu aqui. Se vier uma pergunta mais apimentada, não fique com raiva nem do apresentador e nem do programa. Já aconteceu. Eu respondo. O que tiver de responder, eu respondo. Vai abrir? Pode abrir. Vamos lá então. Pode ser uma fácil também, de repente. Estou aqui para isso. Vamos aqui para a pergunta. Abrindo aqui. Ok, vamos lá. O programa no qual você co-apresenta, que é campeão de audiência em toda a região, às vezes é criticado por alguns em virtude das severas críticas a gestores públicos que são veiculadas lá. Em relação à sua pessoa, aqui em Souza, alguns chegam a dizer que seu problema com o atual gestor André Gadelha é pessoal. Você concorda com essa afirmação? De maneira alguma. Não tenho nada pessoal. Talvez ele possa até ter comigo, não sei, né? Político, a verdade é o seguinte, político no geral não gosta de quem fala a verdade. O político quer que quem trabalha na imprensa faça tudo aquilo que ele quer e diga tudo que ele está fazendo está sendo feito, bem feito. E esse tipo de coisa eu não aceito. O programa, primeiro, não admite esse tipo de comportamento. Eu não tenho problema com qualquer gestor. Já tive a oportunidade de, quando o próprio André Gadelha não era prefeito, de entrevistá-lo fazendo denúncias contra o seu antecessor. Por muitas vezes eu encontrei com o mesmo e fiz gravações levadas ao ar, denúncias contra o antigo administrador. E eu acho que quem tem algo de pessoal com uma pessoa que não exercia cargo algum no momento,
jamais lhe daria qualquer tipo de oportunidade de poder participar de um programa tão bem ouvido. Não foi só uma vez, foram várias. Tive a oportunidade de entrevistá-lo e hoje da mesma forma, no dia em que for o caso, tiver alguma denúncia, que ele quiser a resposta, estou à disposição. Meu telefone é 9312-3328, 8120-0112. Agora, se quiser algo para fazer, coisas que certas pessoas fazem, não me procure. Não ligue, esqueça o número do meu telefone, porque eu não defendo o que está errado. Ok, deu a resposta. A pergunta foi se ele tinha algo de pessoal contra André. Ele respondeu com todas as letras que não. Um abraço para o nosso companheiro de imprensa de Souza, o Jorge Gadriano, nos assistindo. Jorge, obrigado pela sua honrosa audiência. Está gostando muito da entrevista. Lá da Corrimã Rádio Progresso. Da Rádio Progresso, né? Da onde você começou. Exatamente. Falava dela agora há pouco. Mário, obrigado pela sua gentileza de ter vindo, pela forma austera com que eu percebi que você tratou as questões levantadas aqui. A gente percebia sinceridade em você. Você, inclusive, se porta muito bem diante da câmera, fala com muita propriedade. Eu quero lhe agradecer e deixar o espaço do programa para algo mais que você queira acrescentar, responder alguma pergunta que eu não fiz, fique à vontade de trazer algum fato novo. E, mais uma vez, eu reitero meus agradecimentos a você. Eu é que agradeço o convite, né? Espero ter colaborado com o programa Frente a Frente, ter agradado aos internautas, aqueles também que não gostaram. Peço humildemente as desculpas, mas esse é o Mário Gibson, né? Eu gosto de falar o que eu penso, o que eu sinto. E é assim que eu vou ser sempre no rádio. E dizer que sempre que precisar, estarei à disposição, né? Vou continuar fazendo o meu trabalho. Espero continuar muito tempo no rádio, ajudando sempre a quem mais precisa. Ok, obrigado, Mário. Final do programa Frente a Frente. Lembrando a você que amanhã, quarta-feira, teremos mais uma entrevista aqui, mais um grande entrevistado aqui. Será o suplente vereador Thomas Marques. Ele já confirmou, vai estar conosco aqui respondendo a questões. E a você eu convido para estar novamente conosco amanhã, a partir das 19 horas, na TV Diário do Sertão, que é a primeira TV online da Paraíba. Obrigado a você pela audiência, pela companhia, pela confiança. De volta amanhã também. Teremos amanhã, direto de Souza, o interview. O interview entrevistará aqui, ao vivo, no estúdio, o empresário Luiz de Bazinho, conhecido, vai estar aqui falando conosco sobre muitas questões. E eu convido a você, amanhã, dobradinha de Souza, interview às 18 horas e às 19 horas teremos o Frente a Frente. Obrigado mais uma vez, grande abraço e até a próxima oportunidade. TV Diário do Sertão, de Souza para o mundo.